E aí pessoal, eu sou Saul Lucena. Eu sou o Cleiton Kenan. E hoje, como você já viu aí no título, nós vamos falar dessa música aqui, a música Seja Ti, da banda Purpose. Esse nome é a fusão de duas palavras, puro e simples. A ideia da banda é produzir músicas que têm essas duas características e claro que são bíblicas. Pesquisa lá no Facebook, você vai ver bastante informações sobre a Purpose. E agora eles estão lançando mais um EP que se chama Nada Além de um Instrumento. Eles lançaram agora dia 10 de maio deste ano, que contou com a produção de Paulo César Baruch. E ficou bom o CD, eu já o ouvi todo e achei muito bom. E se você gosta de análise de músicas e quer ver mais sobre isso aqui no canal, então deixa aí o seu like, o seu comentário pra gente ter esse feedback. Também nos ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo novo aqui do No Tom das Escrituras e de nenhum quadro do canal em geral. E além disso, se você quiser nos acompanhar nas redes sociais para nos acompanhar mais de perto, vá aqui na descrição, pois lá você encontrará todos os links. Ao ouvir a canção, você vai perceber o quanto ela é acessível. Isso é uma coisa que a gente tem prezado aqui nesse canal, nas músicas que a gente tem recomendado ou não. E esse é um arranjo bom, foi muito bem produzido. Gostei muito de ouvir essa canção. E é uma música bonita, né? Uma música que ela agrada aos ouvidos, sim. né? Então, eu acho que dessa parte aí, ela já tá muito bem, mas vamos ver no conjunto de tudo para chegar a um veredito no final. E sobre a letra, uma característica muito importante é que, conforme informações que nós recebemos da própria banda, essa música foi produzida num momento de vulnerabilidade ali no campo missionário, enquanto eles estavam reconhecendo que eles não são nada, que nós não somos nada e que nós precisamos de Deus. Então, isso aí é algo relevante para termos ao analisarmos a música como um todo. Então, vamos fazer isso agora. Vamos olhar cada parte da música. E a primeira estrofe da canção começa dizendo o seguinte: eis-me aqui, resgatado fui, pecador, alvo de tua graça irresistível sobre mim, Cristo eu estou aqui. Muito legal essa primeira estrofe. Nós vemos essa disponibilidade do servo que nós já vimos no profeta Samuel, no profeta Isaías, até mesmo em Ananias, que foi usado por Deus para, no começo da vida cristã do apóstolo Paulo, dizendo ao Senhor: eu estou aqui ouvindo tua voz e para te servir. Exatamente, é algo que todos nós devemos fazer. Como servos de Deus, devemos estar prontos para reconhecer. Estamos aqui prontos para servir. E é interessante que esses textos sobre eu estou aqui para te servir, Deus, por exemplo, destacando o texto de Isaías, quando ele diz eis-me aqui, é justamente num contexto onde ele recebeu da graça de Deus, da purificação de Deus. E isso está totalmente ligado na música quando a gente vê resgatado fui. Não há como você se dispor ao serviço de Deus sem antes ser resgatado por ele. E aí vem outros textos na mente também. Exato. Efésios 2, 8 a 10, quando a gente viu que nós somos salvos pela graça e por isso somos salvos para praticarmos boas obras. Exato. Romanos 12 também, depois que Paulo vem falando ali sobre a graça e sobre a misericórdia de Deus manifestada no Evangelho, e agora vem mostrando que a resposta do cristão diante disso é uma vida entregue à obra de Deus. O último texto também interessante é quando o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos tirados do império das trevas, trazidos para a maravilhosa luz de Deus, e aí então nós proclamamos essas virtudes. Então, estar aqui disposto está totalmente ligado com ser resgatado. Exato, e além disso, juntamente com essa linha aqui da estrofe, vem depois o pecador, alvo de tua graça irresistível sobre mim, que vem falando aqui daquela que é um dos 5 pontos do calvinismo e que é algo importantíssimo para entendermos a salvação de Deus. Nós vamos explicar um pouco mais durante a canção sobre graça irresistível, mas vale dizer aqui que você pode encontrar mais sobre isso no capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster e também nos cânones de Dort, que inclusive foi de onde essa doutrina saiu, quando eles falaram sobre os 5 pontos do calvinismo. Não foram eles que disseram esses pontos explicitamente, mas se extrai dos cânones de Dort nessa resposta aos remonstrantes sobre a graça irresistível também. E a música continua dizendo Cristo eu estou aqui, que é também ligado com a primeira frase da canção, eis-me aqui. E logo depois a música vem dizendo: em tuas mãos a minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo ao teu querer, Cristo tens o meu viver. Aqui você já vê também essa questão do reconhecimento de que Deus é o nosso dono. A nossa vida está nas mãos de Deus. Além disso, os nossos planos, os nossos sonhos têm que ser entregues a Ele. E aqui vale a pena explicar um pouco sobre isso. Por quê? Na perspectiva da responsabilidade humana, isso está plenamente correto, porque nós devemos nos consagrar a Deus. É uma linguagem bíblica. Devemos entregar tudo que somos e todos os nossos sonhos, metas, todos os nossos propósitos ao Senhor. Porém, na perspectiva divina, não tem essa ideia de entregarmos os planos a Deus, porque Deus já é dono de tudo
que nós somos e nos nossos planos. Sabe quando você faz tudo que você tinha pra fazer e aí depois você termina, você diz: ah, agora está nas mãos de Deus. E antes não tava não? Tá ligado? Então é só pra gente ressaltar isso pra você aí que tá assistindo em casa. O salmista, por exemplo, vai dizer: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Ou seja, ele sabe quem é o dono dele, quem é o Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo ele tem essa linguagem de entrega, de consagração. Isso é totalmente bíblico, né? Exato. E aqui tem uma ligação com a outra música, né? Com a música que a gente analisou no vídeo passado. No vídeo passado nós vimos, por exemplo, quando a cantora disse: revela os teus sonhos pra mim. Lá, ela tá pedindo pros sonhos de Deus ser revelado pra ela. Isso. Aqui é o contrário, tá bom? O que eu sonho, o que eu desejo, as minhas metas, eu entregando para Deus. Isso. E se você quer entender melhor o que foi, que outra música é essa, o que é que quer dizer aquilo, veja a análise da nossa música, não, da música que nós analisamos no vídeo passado. E por fim, essa estrofe termina dizendo: Cristo tens o meu viver, que é justamente a doutrina bíblica que diz que Deus é nosso dono e que liga muito bem com a primeira linha da ponte da música. E vai dizer assim a ponte: eu viverei pra ti, Senhor, fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Isso. E aí nós vemos, por exemplo, quando a música diz: eu viverei pra ti, Senhor, uma ligação muito íntima com o que estava sendo dito na estrofe anteriormente, quando, por exemplo, Paulo diz que se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Inclusive, depois ele diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele vai dizer isso aos filipenses. Então, nós temos de viver sim para Deus e somente para Ele. Exato. Se não for isso, nós não estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados, né? E essa vida que é feita para Deus é justamente porque é Ele quem nos atraiu. E essa atração não é feita de qualquer forma. Deus nos atrai a Ele pelo seu amor. Agora aqui a gente precisa entender o que é que quer dizer isso. Alguns textos nos vêm à cabeça quando olhamos para essa referência, que nos mostram Jesus como pastor, como bom pastor, que chama suas ovelhas e elas, ao ouvirem a sua voz, vêm até Ele. Por exemplo, nós temos também na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 10, explicando um pouco sobre isso, sobre essa vocação eficaz, dizendo assim: atraindo-nos eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Ou seja, a graça irresistível, que está totalmente conectada com essa frase aqui da música, ela não é uma tortura, não é a ideia de, eu não quero ir até Deus, Deus vai lá, me puxa, eu continuo sem querer Ele e Ele tá lá me obrigando. Não, pelo contrário. Realmente, você não quer ir a Deus, porque você, antes de ser regenerado, você é inimigo de Deus, está cego pelo pecado e por isso não reconhece a perfeição de Deus, e não reconhecendo essa perfeição, você não o quer. Porém, quando Deus age primeiramente no ser humano, o regenerando, abrindo seus olhos e o capacitando com fé e arrependimento, que são dons que Ele dá e não que nós produzimos, aí sim, nós olhando para aquilo, olhando para a perfeição do Senhor, nós, pela nossa vontade, muito livremente, como a confissão diz, ativamente cremos e nos arrependemos e somos levados até Deus. Isso é a graça irresistível e isso é a compreensão correta que nós devemos ter ao ouvir aqui na música essa parte da canção. E nessa ponte, vai falar também na sequência: justificado em teu amor, mais uma parte das doutrinas da graça, do plano de salvação, né, da ordem Saulutz. Olha. Isso, aprendi isso em sistemática aqui no JPC. E aí vai falar sobre essa justificação que nós temos em Deus. Um texto que vem claramente na mente é Romanos 5:1, quando diz: justificados, pois temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E Ele é esse amor de Deus. Ele é essa graça de Deus. É quem fez com que a graça e o amor de Deus fossem personificados, né? Porque na verdade é o próprio Deus encarnado. E então nós chegamos no coro da música. Esse coro ele é formado por duas partes, só que a primeira delas, que é a que nós vamos analisar agora, eles cantam nesse momento na música, depois da estrofe que acabamos de falar, e a outra eles só cantam no final. Essa primeira parte do coro diz o seguinte: seja a ti, Deus, o meu coração, eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui nada além de um instrumento em tuas mãos. Logo no início aí com o seja a ti, Deus, meu coração, nós já vemos aqui a entrega do coração, que nas escrituras não
não é apenas um órgão ligado a sentimentos, mas aquilo que representa o mais interno do homem, o mais interior, que representa o homem como um todo. E aquilo nos lembra também do Salmo 119:80, que diz: seja o meu coração irrepreensível. Porque ao colocarmos o nosso coração diante de Deus, estamos querendo dizer também: Senhor, me santifica para que eu seja santo e meu coração seja santo diante de ti. E depois ele vai para: eu entrego a ti mais do que uma canção. Aqui é muito legal essa frase, porque numa música, numa canção, nós temos uma expressão que todos vão cantar e vão dizer: seja a ti, Deus, mais do que uma canção. Porque louvar ao Senhor é mais do que só cantar, é mais do que só falar, é viver para a glória de Deus. As duas coisas são conectadas e essa sentença nos traz isso à memória. Sacrifícios de louvor não são somente feitos com a sua voz, mas são feitos com a sua vida. Esses são os verdadeiros sacrifícios de louvor. Exato. E aí ele vem depois com a última parte da estrofe que diz: seja eu aqui nada além de um instrumento em tuas mãos. É legal essa frase porque ela é justamente a frase que dá título ao EP, que se chama Nada Além de um Instrumento. Então essa é a música meio que tema de todo o EP. E a ideia aqui que nos vem à cabeça é Deus usando algo para os seus propósitos e para a sua própria glória. Por exemplo, quando Deus fala com Ananias dizendo o seguinte: Ananias estava com medo de receber Paulo, Sim. Afinal ele era perseguidor da igreja. Isso. E Deus fala o seguinte: receba-o porque eu vou usá-lo como instrumento para pregar aos gentios, levar o meu nome aos gentios. Nós vemos também a ideia do instrumento quando o apóstolo Paulo fala sobre vasos de misericórdia. Deus, ele tem a soberania e o senhorio sobre as pessoas e ele as faz como ele quer, assim como um oleiro projeta um vaso de barro. E outra coisa que vem à nossa mente é justamente aquilo que eles querem passar. Eles usam um lápis, inclusive tá aqui, ó, tá ali na capa. E esse lápis, eles dizem o seguinte: olha, quanto mais esse instrumento é usado, menor ele fica. E inclusive no teaser que eles postaram no YouTube, diz justamente o versículo de João 3:30. Importa que ele cresça e eu diminua, porque o instrumento nós somos, só que nas mãos do autor que faz a obra, a esse autor deve ser dada a glória. Exato, o instrumento não é usado para ele ser reconhecido, mas apenas como um meio para que o autor, o dono, seja reconhecido. E esse instrumento nunca fará nada sem alguém conduzindo-o, utilizando-o. Ele não é nada a não ser algo para ser usado. Você pode ver que aqui é uma expressão extremamente rica de significado. E aí, saindo dessa parte do coro, nós vemos a terceira estrofe que diz o seguinte: a missão hei de consumar, hei de ser porta-voz do Todo-Poderoso Rei dos Reis, eu jamais me calarei. A missão numa música que fala sobre ser usado por Deus. Que texto vem à mente? Da grande comissão de Jesus Cristo, quando fala e de pregar o evangelho a toda criatura. Esse texto já vem à mente quando nós falamos sobre missão, e quando nós vimos na música a missão hei de consumar, também vem na mente a figura do apóstolo Paulo, quando diz a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E essa missão envolve também sermos como o porta-voz do Todo-Poderoso, né? Aqueles que são embaixadores de Deus, que é inclusive uma linguagem bíblica usada pelo apóstolo Paulo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E além disso, também nos lembramos do próprio João Batista, que era aquele que era a voz que clamava do deserto a respeito do evangelho que viria a ser cumprido em Cristo. Então nós somos chamados a sermos esse embaixador, a falarmos do evangelho para as nações. Somos chamados a jamais nos calarmos, que é isso que fala a música: eu jamais me calarei. E nós lembramos, por exemplo, do texto início da igreja primitiva, a igreja crescendo em números, em quantidade, os apóstolos sendo muitíssimos perseguidos. E aí quando eles são açoitados e presos, eles dizem o seguinte: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Portanto, nós devemos sempre proclamar. E a gente não faz isso porque é uma mensagem nossa, com as nossas forças, mas justamente os próprios apóstolos, quando sofriam esses açoites, essas perseguições, eles tiravam força do próprio Deus. Deus dava força para que eles proclamassem, jamais se calassem, porque a mensagem é real, é verdadeira. A mensagem da salvação somente em Cristo Jesus. Exato. E aí ele vai para a última estrofe antes da segunda parte do
do coro, que vai dizer: mesmo a mim que tão falho sou, dás tua paz, vida nova em tua misericórdia continuar, e o teu nome proclamar. Mesmo em mim que tão falho sou. Aqui nós reconhecemos que o ser humano em si, por causa da queda, por causa da corrupção do pecado, ele não é alguém perfeito. Pelo contrário, ele é alguém falho. Ele é alguém que não é bom, como Jesus diz. Ele é alguém que não é justo, como o apóstolo Paulo diz. E isso é destacado aqui, essa depravação do ser humano, que também é mais um ponto dos 5 pontos do calvinismo. Sim. Tá cheio disso, hein? Tá muito boa essa música. Exato, tá muito teológica. E aí, na segunda parte, dás a tua paz, vida nova em tua misericórdia. Aqui lembramos da paz, que é fruto do Espírito, conforme Gálatas 5. E também lembramos também das misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã, que estão sempre sobre a nossa vida e que são a causa da nossa salvação e também a motivação de nos entregarmos e consagrarmos ao Senhor. Nós vemos, por exemplo, em Romanos 6, versículo 18, que uma vez libertos do pecado, ou seja, não recebendo aquilo que mereceríamos, isso é misericórdia, nós podemos agora ser servos de justiça. Isso é maravilhoso. E este serviço é o de proclamar a salvação de Deus. E nós vemos que esta proclamação não é para a glória do homem, não é para encher igrejas, mas nós vemos, por exemplo, no Salmo de número 96, que diz: proclamai a sua salvação, cantai ao Senhor um cântico novo. Vai falar que Deus é muito digno de ser louvado, e é por isso que a gente evangeliza, é por isso que a gente proclama, é por isso que a gente fala das verdades bíblicas. E aqui nós chegamos no final da música, quando ele vai para o coro, e aqui é cantada a segunda parte também do coro, que diz: cumpra em mim teu precioso querer, enche-me até com os teus olhos eu ver, seja eu aqui voz de um povo a proclamar que em breve vens. Cumpra em mim teu precioso querer nos lembra de textos, por exemplo, quando Maria diz ao anjo: cumpra em mim o teu querer, o querer de Deus ali que tinha para a vida de Maria. Nós vemos também outro texto relacionado na oração que Jesus Cristo nos ensinou, quando ele diz: olha, vocês devem orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós pedimos isso, nós queremos isso, nós devemos realmente querer que a vontade de Deus seja realizada. E a segunda linha diz: enche-me até com os teus olhos eu ver. A ideia aqui é a ideia de você olhar para o mundo a partir do que Deus nos ensina a ver o mundo como Deus quer que nós vejamos, ou seja, olhar o mundo a partir de uma cosmovisão bíblica, cristocêntrica, ou ver o mundo no tom das escrituras, brincando aqui com o nome do nosso quadro. E aqui nós vemos também a importância de tudo o que aconteceu conforme foi cantado na primeira parte da música, aliás, na música como um todo, que nos mostra que Deus nos regenerou, porque sem a regeneração nós não podemos ver o mundo como Deus quer que vejamos, não podemos ver com os olhos de Deus nesse sentido, porque o Deus deste século, o diabo, ele cega os seus, como o apóstolo nos diz em 2 Coríntios, e aqui nós percebemos que Deus nos regenerou e que nós devemos clamar para vermos cada vez mais ao mundo da maneira que Ele quer que vejamos. A música vai acabar, então: seja eu aqui voz de um povo a proclamar que em breve vens. A mensagem que nós devemos proclamar é justamente esta mensagem escatológica. Nós vemos isso em João Batista, vemos isso também nos apóstolos e também vemos nos profetas do Antigo Testamento, que fala: olha, vocês devem se arrepender dos seus pecados, vocês devem se converter a Deus, porque Ele está perto. E nós sabemos que Jesus Cristo em breve virá, Ele voltará para julgar todas as nações, e nesse dia nós veremos então tudo se cumprindo. Isso. A nossa mensagem deve estar preenchida deste sentido. Nós pregamos o evangelho como os apóstolos pregavam: arrependei-vos, porque o Senhor está perto. É isso aí. E agora vamos caminhar então para o veredito. O primeiro ponto é se a música é bíblica. Como nós vimos aqui, a música derrama passagens das escrituras, ela está cheia de conteúdo bíblico, de doutrinas bíblicas, de teologia. Então sim, a música é bíblica, está no tom das escrituras. Amém. No quesito congregacional, nós dissemos no vídeo de apresentação, verifique lá, tá? Que não necessariamente uma música estando no plural, ela é congregacional, e estando no singular, ela deixa de o ser, ok? Mas eu gostaria de fazer uma indicação aqui, que é preferível, se a música estiver no plural, ela seja mais congregacional. Então eu quero fazer aqui uma simples e mera indicação para colocar este coro, por exemplo, no plural. Seja a ti, Deus, nosso coração, entregamos mais do que uma canção. Sejamos aqui, nada além de um instrumento em suas mãos.
Então você verifica que não altera a métrica da canção. E aí a segunda parte do coro eu também tenho uma sugestão de alteração, que ficaria mais ou menos assim. Cumpre em nós teu precioso querer, enche-nos até podemos ver, sejamos aqui, voz de um povo a proclamar que em breve vens. Além dessa sugestão de alteração da letra, eu gostaria de mencionar que a música é um arranjo, como a gente já disse, muito acessível e também num tom muito agradável de ser cantado tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Então é uma música que tem um arranjo muito congregacional, fácil para a banda, para a congregação. Não tenho dúvidas de que é uma música que vai abençoar a sua igreja. E então, falando sobre o momento litúrgico. Geralmente tem aquelas musiquinhas de fundo, não tem? Isso durante a pregação também, né? Você pode colocar só a melodia dela baixinho durante a pregação, fica top. Como assim? Não, mas falando sério, sobre o momento litúrgico. Aparentemente, pelo que nós olhamos aqui, ela pode ser cantada em qualquer parte do momento litúrgico. Ela pode ser cantada no início ali, na adoração, pode ser cantada no momento de contrição, pode ser cantada como uma resposta à pregação. Sim. Então é uma música bem completa e por ter várias doutrinas, ela meio que se encaixa em cada parte do culto. No momento de contrição, é no momento onde nós, depois de orarmos, confessando os nossos pecados, nós podemos fazer uma leitura ou uma breve explanação de que nós somos absolvidos desse pecado pela obra de Cristo Jesus. E essa música falou sobre isso, que somos atraídos pela graça irresistível, somos resgatados e agora então podemos servi-lo. Então é nesse momento em resposta à contrição. Exato. E então chegando ao fim, recomendação ou não? Obviamente nós recomendamos essa música. Ela é sim uma música para você cantar na sua igreja, pois ela é bíblica, ela é congregacional e ela se encaixa em todos os momentos litúrgicos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos ajudem compartilhando e deixando o like. Então, valeu!